para nós. Então é isso, né? Vamos dar início e, Padre Hélio, eu passo a palavra para o senhor e peço que o senhor inicie para nós aí com uma oração inicial. Muito obrigada. Claro. Só para me ter um retorno, meu som aqui tá ok? Tá direitinho? Beleza. Tá. Agradeço o convite, fiquei muito feliz pelo convite para estar com vocês nessa tarde. E louvo a Deus também pela iniciativa de vocês. Nesse tempo tão desafiador que estamos vivendo, de pandemia, de afastamento social, criar esses mecanismos, esses recursos para que possamos estar refletindo, rezando, aprendendo. Que bom. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta tarde, a todos nós que estamos aqui reunidos, né, virtualmente, aqueles que não puderam ou não estão conosco ainda nesse momento, rezar por todo o movimento do Cursilho. Hoje celebramos a Igreja Santo Antônio, né, que é muito mais do que um santo casamenteiro, né? Foi um grande fiel, cristão, pregador e alguém que viveu o que pregou. Então peçamos também a Ele que interceda por nós nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração que nos faz irmãos e filhos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também à Virgem Maria que nesta tarde estenda sobre todos nós o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tatiane, eu continuo agora com a fala do dia? Sim, pode continuar, pode dar início aí, tá? Muito bem, o nosso plano é que possamos estar juntos até às 5 da tarde, foi o que foi passado para mim, então é isso não, né? Não, é só os 30 minutinhos, né? Primeiramente, é bom que eu diga, eu não sou professor de teologia, é claro, não sou mestrado, não sou doutorado, sou pároco, orientador espiritual, e tudo que vamos refletir aqui nesta tarde, é claro, faz parte do meu ministério, da minha formação, mas longe, muito longe de ser uma aula ou até um aprofundamento maior sobre o tema. Acredito até que vai estar muito dentro daquilo que é o básico, que realmente, como foi divulgado, né, por vocês, gostei muito, o que um cristão precisa, deve saber. O que um cristão deve saber. Um dos grandes males da vida cristã, da vida católica, é o desconhecimento, é a ignorância. Aliás, Santo Agostinho dizia que a ignorância é mãe de muitos males. A nossa igreja, é claro que além da Sagrada Escritura, nós temos a Sagrada Tradição, o magistério da igreja e mais de 2000 anos de história. E a ignorância, o não conhecimento, né, o não saber, né, sobre várias partes da nossa doutrina, da nossa fé, levam muitos católicos a enfraquecer na caminhada de fé ou até mesmo desistir. O conhecimento, né, o aprofundamento, ele é importante e necessário. Por isso, gostei muito da divulgação, o que um cristão deve saber, o que o cristão precisa saber. E aqui nós vamos fazer um caminho. O que é pecado mortal? Bom,
nós vamos começar respondendo. Repito, aqui é mais uma partilha de alguém que fez teologia, sim. Sou pároco, orientador espiritual, mas longe de ser uma aula de teologia. De início, acredito que todos vocês, obviamente, têm em casa ou para o uso de vocês uma Bíblia. Claro que sim, acredito que sim, né? Tem uma Sagrada Escritura, uma edição da Sagrada Escritura. Depois, acredito também que a maioria ou todos tenham o Catecismo da Igreja Católica, que em qualquer formação básica da doutrina da nossa igreja, nós temos que recorrer. É claro que é um livrão, talvez não seja um livro para que a gente possa iniciar uma leitura, não. É um livro ao qual devemos recorrer quando queremos aprofundar sobre determinados temas e quando queremos tirar dúvidas e assim por diante. Aqui está a doutrina, a síntese da doutrina da nossa igreja católica. Bom, pecado mortal. Primeiro, é bom a gente perguntar assim, o que é pecado, né? Hoje, essa temática anda bastante sumida das pregações, das formações. Há quem acredite hoje, movido pela mentalidade modernista, né? Não existe mais pecado, ou isso é coisa da Idade Média. Hoje há uma outra compreensão, há quem acredite assim. Portanto, essa temática, pecado, reconciliação, conversão, ela não é tão comum. Eu gosto de repetir algumas vezes, em momentos de pregação, falar de conversão, falar de pecado, primeiro ponto, falar de pecado é falar também de santidade, porque o pecado é aquilo que nos impede de viver um caminho de santidade. Falar de pecado não é falar de crime, previsto num código penal de uma nação, não. Falar de pecado, estamos falando daquilo que dificulta, obstrui uma caminhada de santidade. Mas essa temática não é comum. Hoje, a maioria das pregações, eu vou falar nós, apesar de que eu não uso muito essa tática, mas nós, pregadores, lançamos mão de recursos mais modernos para fazer as pessoas darem boas risadas nas celebrações, saírem dali mais, vamos dizer assim, passaram ali um momento gostoso, mas nem sempre tocamos em assuntos necessários para a conversão do cristão, para que possa levar o cristão, o católico, a olhar para a sua vida, identificar, reconhecer, se arrepender de seus pecados. Por exemplo, hoje a grande maioria das divulgações das igrejas, dentro da teologia da prosperidade, já falei isso outras vezes, passa por esse caminho. Venha para a minha igreja, venha para o meu grupo, porque aqui fulano entrou há um mês atrás com dívida, hoje ele tem um carro novo. O outro entrou ano passado e hoje ele é milionário. E por aí vai, com promessas e promessas de adquirir e satisfazer anseios pessoais. Mas muito pouco, ou quase nunca, a gente vê uma igreja, uma denominação religiosa, e temos que nos incluir também, uma divulgação assim, venha para esta missa, para meu culto, porque aqui você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Aqui você vai ter que se converter. Aqui você vai ter que mudar de vida. Aqui você terá que ser santo. Ou seja, essa temática hoje, ela está bastante enfraquecida. Por isso eu louvo a Deus pelo tema, por vocês terem sido inspirados pelo Espírito, para a gente refletir um pouquinho. O que é pecado? Então vamos voltar ao Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte, eu vou ser bem fiel
a definição de pecado. Antes de falar de pecado mortal, o que é pecado? O catecismo diz assim: o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Então, o pecado é aquilo que nos coloca contra o amor de Deus e desvia dele, de Deus, os nossos corações. Ou seja, fomos criados para a salvação, fomos criados para a santidade. O pecado é aquilo que nos desvia, nos faz sair da rota, nos faz sair do caminho da salvação. Esse termo conversão, é claro, nós entendemos bem, é mudança de direção, né? Se você está dirigindo e tem uma placa conversão à direita, é para você virar à direita. Ou tem essa possibilidade. Conversão é mudança, mudança de rota. Eu identifiquei que a minha vida está no pecado, que eu me afastei. Então, se conversão é mudança de rota para Deus, o pecado é aquilo que me afasta de Deus. É aquilo que me tira do caminho de Deus. O catecismo até diz mais ainda. Ele diz assim, que o pecado é o desprezo à vontade de Deus. É quando eu desprezo a vontade de Deus e passo a seguir os meus próprios anseios, a minha própria vontade. Padre, onde que tem isso na Bíblia? De modo mais claro, é o clássico da Bíblia, que você depois vai ler na sua casa, ou melhor, reler, né? É uma parte muito pregada. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, pode ser alguns versículos antes e alguns depois. Ali em Gênesis, capítulo 3, nós podemos ver como que o pecado leva o homem a romper com Deus e sair do caminho da vontade de Deus. Para relembrar para todos, né, é aquela parte quando Deus tinha criado o homem, a natureza, e colocou no centro do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou com o homem: do fruto dessa árvore vocês não podem comer. Ou seja, eles sabiam que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. E então, nesse mesmo capítulo 3 de Gênesis, o que nós vemos? Vem o tentador na imagem da serpente e diz o que ao homem? Aí também, mais à frente, depois, podemos falar sobre um pouquinho o papel do tentador, mas aqui falando ainda do pecado que nos tira do caminho de Deus. O que a serpente falou para o homem e a mulher? Podem comer do fruto dessa árvore, porque do dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. E eles comeram. Então aqui nós temos o protótipo, a imagem do pecado que vem pela desobediência. Adão e Eva sabiam que não podiam comer do fruto daquela árvore. Eles conheciam a vontade de Deus, mas mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, eles desobedeceram. Eles fugiram da vontade de Deus e comeram então do fruto daquela árvore. Daí então vem o pecado e as consequências do pecado. Interessante a gente perceber que logo que eles comeram do fruto daquela árvore, eles sentiram vergonha de Deus. O que é esse sentir vergonha? É o peso da consciência. E foram expulsos do paraíso. Ou seja, as consequências do pecado. Portanto, caríssimos, o pecado é aquilo que me leva a me desviar do caminho da vontade de Deus. É aquilo que me tira do paraíso. É aquilo que me impede de progredir no caminho espiritual. Tendo falado de pecado,
Todos os pecados, obviamente, é um atentar contra a vontade de Deus. Mas tem pecados, isso é do catecismo da Igreja Católica, os pecados considerados graves e os pecados considerados veniais. Isso diz respeito à matéria, à gravidade do pecado. Certa vez uma senhora me questionou assim: padre, todo pecado é grave. Claro, todo pecado é um atentado contra a vontade de Deus. Mas roubar é pecado? É. Matar é pecado? É. Em termos de gravidade, qual que é mais grave? É claro que matar é mais grave. O roubar também é pecado, mas o roubo pode ser seguido de um arrependimento e até de uma restituição daquilo que foi roubado. A vida não se restitui. Matar é pecado mais grave. Matar o pai ou a mãe e matar o estranho ainda tem mais uma diferença de gravidade. Tudo é pecado, gravíssimo. Mas você matar aquele que Deus usou como instrumento para te dar a vida é um pecado ainda maior. Então nós temos as gravidades de pecado. E daí então vem a nomenclatura pecado mortal. Sendo o pecado aquilo que me distancia de Deus, obviamente mortal é aquilo que me leva à morte, morte eterna. A morte eterna. O pecado mortal é aquele que, se não vier seguido de um arrependimento verdadeiro e uma mudança de vida, ele leva à morte espiritual. Ele leva à morte eterna. Essa temática deveria ser algo que nos preocupasse, algo que nos incomodasse. Mas, repito, nós vemos a grande maioria dos cristãos, vou fazer só mais um parênteses aqui, quando nós cristãos vamos rezar, a grande maioria pede a Deus graças materiais, ou a saúde do corpo, é claro, nós devemos pedir sim, saúde financeira, rezamos pelos nossos entes, pelos nossos familiares, etc, etc, etc. Tudo correto. Dificilmente alguém reza pedindo a Deus a graça de uma vida santa, por exemplo, ou a graça da salvação eterna. Nós nos preocupamos demais e a maioria das vezes somente com as coisas deste mundo. Daí, pecar ou não pecar também entra por um caminho assim muito distante da vida de muitos cristãos. Pecado mortal é aquilo que destrói, diz o catecismo da Igreja Católica, destrói o amor de Deus na nossa vida. O que é preciso para ter pecado mortal? O que é preciso? 3 pontos importantes que o catecismo diz e que a gente precisa saber. Para ser pecado mortal, é preciso ser cometido, primeiro, matéria grave, conforme eu falei. Matéria grave. Mais um parênteses, eu vou fazendo parênteses, daqui a pouco o tempo acaba, mas só mais um aqui. Falando de pecado grave, aborto, por exemplo. Vocês já pensaram na gravidade desse tema? Aborto é um assassinato. E é um assassinato de uma vida indefesa, consentido pelos próprios pais, pela mãe, é de uma gravidade. Quer dizer, eu assassinar uma vida que não tem como se defender, que não pediu para vir ao mundo, que talvez foi fruto ali de um ato irresponsável. E então é um assassinato de uma vida consentida e cometida pelos próprios pais. Perceba a gravidade do pecado do aborto. E, no entanto,
Eu fico chocado quando esse tema não incomoda a nós cristãos. Quando esse tema não se torna pauta de nossas reflexões e oração. Porque falando de pecado mortal, pecado grave, de matéria grave, podemos ficar com tantos outros. O que é preciso para ser pecado grave? É preciso que haja vontade de cometer, liberdade e consciência. Vontade, liberdade e consciência. Ou seja, tem uma matéria grave. Matou, abortou, tantos outros pecados graves. A pessoa, o cristão que cometeu, para que seja realmente, se torne grave, é preciso que seja cometido pela vontade, na liberdade e consciência. Ou seja, eu quis praticar. Eu sou casado, por exemplo, eu quis trair a minha esposa. Eu quis cometer o adultério. Ou eu quis matar. Eu quis abortar. Preciso que haja vontade. Depois, liberdade. Eu podia ter escolhido não cometer. Eu podia ter escolhido não fazer aquele pecado. Eu podia ter escolhido, mas eu escolhi. Depois, consciência. Eu sabia que era errado. Eu sabia que era grave. Eu sabia que era pecado e, no entanto, eu cometi. Vontade, liberdade e consciência. No mundo cristão que nós vivemos, os pecados mais graves é praticamente impossível que sejam cometidos na ausência dessas três dimensões. Se o tal pecado, vamos dar um exemplo aqui, você está sob a mira de um revólver. Isso aqui eu estou dando um exemplo rasteiro, né, corriqueiro, só para ilustrar. Você está sob a mira de um revólver, sob pressão, ou você atira em alguém ou você morre. Aí você, no ímpeto das emoções ali, daquele turbilhão de emoções, com medo e temendo pela própria vida, você acaba apertando o gatilho e matando alguém. Você matou. O pecado foi grave. É um pecado grave. Mas você teve vontade. Você teve vontade de fazer aquilo? Bom, teve um contexto ali. Você foi livre? Livre. Bom, parece que teve um contexto ali que ainda que você, temendo pela sua vida, no instinto, você acabou optando, apertando o gatilho. Consciência. Você sabia que era errado. Você sabia. Mas talvez naquele momento... Ou seja, há algumas situações que podem tornar um pecado grave. Mas aí, é claro, dentro de um contexto... É diferente, por exemplo, ainda falando de assassinato, é diferente. Eu planejei matar alguém. Eu fiz um plano e executei esse plano. Eu desejei, eu escolhi, eu deliberei. É totalmente diferente. Aqui eu estou falando de pecado lá na frente, mas tem uma série de outros que nos cercam, que igualmente graves, que nem sempre, às vezes, nós nos atentamos a eles. Por exemplo, roubar uma comida para dar aos filhos. Não deixou de ser roubo. Não deixou de ser roubo. Se não me pertencia e eu me apropriei, não deixou de ser. O que é... Agora, eu não precisava disso e eu roubei para me enriquecer, desviei dinheiro disso ou daquilo, torna mais grave a matéria do pecado. Ou seja, é por isso que o pecado... Outra coisa também que o catecismo diz, que é interessante, que pode tornar um pecado grave, menos grave, quando ele vem acompanhado, por exemplo, de perturbações psíquicas, né? Por exemplo, a tal pessoa lá foi criada na igreja, ela tem uma visão cristã,
mais ela tem um quadro psíquico, que quando está ali tomada por aqueles sintomas, etc., ela não tem o juízo perfeito e não tem as condições perfeitas para avaliar. É claro que é diferente. Então, o próprio catecismo, ele ressalta que o pecado, a gravidade do pecado e o pecado que me leva à morte eterna, ele precisa ser cometido na liberdade, na vontade e na consciência. Portanto, pecado mortal, diz o catecismo, é uma escolha livre, consciente, pelo desprezo a Deus e a sua vontade. Eu escolhi desprezar a vontade de Deus na minha vida. Eu escolhi a quebra da aliança. O pecado mortal, repito, ele precisa ser acompanhado, né, de um arrependimento verdadeiro, de uma reparação. É claro que Deus é misericórdia, Deus é bondade, vamos falar um pouquinho à frente sobre o caminho da conversão, mas ele quebra a aliança, o amor de Deus na nossa vida. Se tem o pecado grave, tem os pecados chamados veniais, que seriam os pecados de matéria menos grave. Menos grave. Vamos falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que nós podemos incorrer mais nesse pecado. Os chamados pecados da língua. A fofoca, a calúnia, o levantar falso testemunho, que está inclusive nos 10 mandamentos. São coisas que no dia a dia, às vezes até levados pela situação, a gente acaba cometendo, que pode não ter uma matéria tão grave. Eu fiz esse comentário, eu falei essa mentira. Quer dizer, pode não ter a matéria tão grave, mas não deixou de ser pecado. São os chamados pecados veniais, que são cometidos também dentro da vontade, liberdade e consciência, porém não tem matéria tão grave. Eu não sei se... Eu já estou falando há quantos minutos? Não sei se está dando para acompanhar, está cansativo demais. É a primeira vez que eu falo pelo aplicativo, então não sei se pode continuar mais uns minutinhos aqui? Tá ótimo, pode continuar, Padre Hélio. Então, nós vamos assim, situar agora, porque de que adiantaria a gente falar de pecado, a gente entender o pecado dentro de um caminho de conversão, mas e daí? E daí? Eu sei, muitas outras pessoas sabem. Uma pessoa que não crê em Deus e vive longe da graça de Deus, ela pode saber isso aqui de cor e salteado. Mas e daí? E para nós, cristãos, a consciência do pecado, ou da gravidade do pecado, ela precisa me levar para onde? Aí agora entra uma parte que até não estava lá no proposto por vocês, mas eu acho muito interessante o pecado, a reflexão sobre o pecado sendo colocada num caminho de conversão. É tão comum, naquela ocasião da quaresma, dos mutirões de confissão, a pessoa chegar para a gente e dizer assim: padre, eu não sei nem o que eu vou confessar, eu não matei, não roubei. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Não matei, não roubei. Nós repetimos isso aí expressa uma falta de consciência cristã acerca do pecado. Como se apenas matar e roubar, né, fosse propriamente pecado. Tendo pecado, tendo cometido pecado, qual que é o posicionamento do cristão? Eu cito 2 passagens bíblicas que eu acho muito interessantes, que nos falam de conversão, que nos falam de mudança de vida. A postura do cristão diante do pecado. Primeiro, nós estamos a caminho da santidade. Nós não somos santos. Paulo fala: quem julga estar de pé, cuidado para não cair.
Processo de conversão é até o último dia da nossa vida. Portanto, sempre teremos matéria para refletir sobre nós, para pensar e para trilhar um caminho de conversão. Um dos clássicos da Sagrada Escritura, que nos fala da postura do cristão diante do pecado e da misericórdia de Deus, que é a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai misericordioso, do Evangelho de Lucas, que é uma passagem muito interessante, todo mundo sabe de cor, é claro, apenas relembrar aqui, aquele homem que tinha 2 filhos, e o mais novo falou: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Então, a primeira parte da parábola é o filho que... A parábola diz que depois de pedir a herança, dias depois ele partiu. Então não foi nada assim muito, foi algo pensado, foi algo amadurecido. Ele queria sair da casa do pai. Ele optou, ele escolheu por sair da casa do pai. Então, o primeiro passo é o afastar-se da casa do pai, que poderíamos colocar aqui como pecado. A segunda parte da parábola é quando ele chega em terras distantes e ele gasta tudo que tinha numa vida desenfreada e começa a passar fome. Mas ele não só passa fome, ele vai tratar de porcos. O porco para um judeu é um animal impuro. Tratar de porco significa dizer que ele chegou no fundo do poço. E ele não só tratava de porcos, como ele também tinha que se alimentar daquilo. Ou seja, a segunda parte da parábola são as consequências do pecado. As consequências do pecado. Vocês podem perceber a olhos assim, o pecado traz consequências. Pensa no pecado do adultério, por exemplo. O casal está lá, os dois vivendo aliança, de repente um cai em tentação, vem o pecado do adultério. Vem a separação, vem a briga entre o casal, os filhos ficam perdidos, as famílias envolvidas, cria uma situação catastrófica. É a expulsão do paraíso do livro do Gênesis. É esse tratar de porcos da parábola do filho pródigo. O pecado tem consequências materiais e espirituais. O terceiro passo da parábola é quando diz que aquele menino, depois de ter saído da casa do pai, de estar vivendo as consequências do pecado, ele caiu em si. E muitas pessoas já devem ter me ouvido falar sobre essa parte, cair em si. Esse cair em si é muito interessante. E eu repito isso com uma certa frequência, porque eu gosto muito dessa parte. O que é o termo cair, né? Quando você está andando numa rua, uma rua qualquer, e cai, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? A primeira coisa que a maioria faz é olhar em volta para ver se alguém viu o tombo. E hoje, mais do que isso, para ver se alguém registrou. Porque se tiver filmado e registrado, minutos depois você vai bombar na internet. Mas isso, o cair, por exemplo, eu não escolhi cair. Por que isso eu tenho vergonha? O cair é humilhante. O cair é vergonhoso, porque significa assumir que nós perdemos o controle. Significa, eu perdi o controle, eu estava caminhando e em determinado momento eu caí. Eu perdi o meu controle. Eu não sei, assim, eu não conheço mais a fundo o movimento do Cursilho, mas São Paulo me parece ser uma espécie de patrono do Cursilho, não é? São Paulo. São Paulo tem uma passagem com São Paulo muito bonita. Quando ele estava a caminho de Damasco, vocês se lembram, nos Atos dos Apóstolos, ele era um fariseu que perseguia os cristãos. O que veio no meio da sua conversão? Uma queda. Ou seja, aquele homem arrogante, prepotente, que queria perseguir os cristãos, ele perdeu o controle de si. Diante de Jesus, ele perde o controle. Ele teve que assumir que dali por diante,
Não sou eu mais a comandar. Eu vou me dobrar à vontade de Deus na minha vida. E depois da conversão, você sabe melhor do que eu o que Paulo fez. Ou seja, quando aquele menino caiu em si, significa que ele reconheceu o pecado que havia cometido. E ele traça um caminho de mudança, caminho de conversão. Ele ensaia um discurso quando chegasse. Primeiro ele decide voltar para a casa do pai. E ensaia. Pai, não me receba mais como filho, mas como um dos seus empregados, e por aí vai. Ele traça um caminho de mudança. Isso se chama conversão. Depois do pecado, sair da casa do pai, das consequências do pecado, ele assume o erro e traça uma rota de mudança. Isso é conversão, o início. E ele faz o caminho de mudança. Ele volta para a casa do pai. Ele enfrenta o pai de novo. Ele chega na aldeia de novo e é recebido com festa. Por que a festa? Porque uma vez cometido o pecado, se esse pecado for seguido por um verdadeiro arrependimento e um propósito de mudança de vida, Deus sempre concede o perdão. Isso é tão bonito, porque nós temos que falar de pecado, mas nós temos que falar também da misericórdia de Deus. Isso não significa dizer assim, então agora eu posso sair por aí cometendo pecado, depois eu falo que eu arrependi. Não, isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro quer dizer, eu fui fraco, eu errei naquele momento, depois assumi meu erro e voltei para a casa do Pai. Diz a Bíblia que há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Portanto, há o pecado mortal que pode me levar à morte eterna, mas se eu, movido pela contrição, passar por um caminho de arrependimento verdadeiro, um propósito real de mudança de vida, Deus sempre concede o perdão. Aqui é bonito também porque tem aquela outra passagem daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. A lei mandava apedrejar, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. No final, o diálogo de Jesus com ela é muito bonito, porque Jesus fala com ela assim, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Ele fala, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, há um caminho de conversão, há um caminho de retorno a Deus, há um caminho para a vida nova. Poderíamos falar aqui sobre outras coisas, mas aí a gente vai estar talvez alongando demais. Talvez vocês já falaram também em outros momentos, né? Porque quando se fala do pecado, da gravidade do pecado, a gente precisa falar também do meio que a igreja coloca para que possamos voltar à comunhão com Deus. Não é só chegar debaixo de uma árvore, não, eu assumi, abraço a árvore. Não. Tem um sacramento para isso, tem uma doutrina, tem um sacramento para esse retorno, que é o sacramento da penitência. Isso daria uma outra caminhada, uma outra reflexão. Mas a Tatiane me pediu também que dentro dessa temática a gente falasse um pouquinho também sobre o purgatório. Eu não sei por que ela fez esse pedido, mas talvez alguém tinha falado algo assim. É outra temática, lamentavelmente, criticada até por muitos irmãozinhos católicos, teólogos católicos. É uma doutrina definida como doutrina do purgatório, e tem muitas contradições. Por exemplo, tem gente que fala, esse negócio de purgatório não existe, mas quando a mãe morre, o pai morre, ele corre para celebrar a missa de sétimo dia. Então para que rezar? Porque se não acredita, então não precisaria rezar. Porque se não houvesse o purgatório, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ele, mas é uma doutrina complexa,
Mas é uma doutrina que nós cremos. Nós cremos. O rezar pelos mortos, por exemplo, se não houvesse purgatório, morreu, ou foi então direto para o inferno, inferno não tem saída. Então não tem mais por que rezar. Ou foi para o céu, então não precisa também, porque já está na glória. Aí, por exemplo, quando a gente reza para os santos, é pedindo a intercessão. É diferente da oração que fazemos por aqueles que partiram, ou pelas almas do purgatório, para ficar mais claro aqui. O que o catecismo diz? Depois, quem tem o catecismo pode consultar, tá? Se for essa encadernação, né? Está na página 290. Mas é só procurar no índice também. É interessante ler. Aqui não dá tempo de percorrer todo o caminho, mas diz assim, eu não vou ler um trecho grande não, é só o trechinho principal, falando sobre o purgatório, o catecismo da Igreja Católica. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não completamente purificados, embora tenha garantido a salvação eterna, após a morte passam pela purificação, a fim de obter a santidade para contemplar Deus face a face. Ou seja, a doutrina da Igreja Católica passa por esse caminho do purgatório assim. Quem está no purgatório, o caminho, a saída do purgatório é para o céu. É aqueles que obtiveram a salvação, mas morreram em pecado, ainda estão, vamos dizer assim, a caminho do céu, mas não estão num estado de purificação, ainda para contemplar a Deus face a face. Padre, onde que tem isso na Bíblia? É até interessante isso. Padre Paulo Ricardo, entre outros, tem uns vídeos que ele disse algo que causa uma certa polêmica. Ele diz assim, e tem que estar na Bíblia? Aí, protestantes e outros apelam. Tem que estar. Por quê? Nós precisamos entender uma diferença entre Igreja Católica e protestantismo. Por exemplo, o protestantismo, os protestantes só acreditam na Escritura. Somente Escritura. Está na Bíblia, bem. Não está, não está. Não serve para eles. Então, eles acreditam somente na Escritura. E nós, católicos? Nós temos um tripé. Escritura, a sagrada tradição e o magistério da Igreja. Por exemplo, a sagrada tradição. O que nós cremos? Que a Bíblia foi revelada, mas que no decorrer da Igreja Apostólica, Deus ainda continua elucidando, explicitando coisas que já estavam contidas na Escritura, mas que vão se tornando mais claras na história da Igreja. Um dogma da Igreja, por exemplo, ele nunca vai contradizer as Escrituras. Não. Ele não vai. Deus não vai revelar nada na Sagrada Tradição que vá contradizer a Sagrada Escritura, mas que vá elucidar, tornar mais claro aquilo que já estava na Escritura. Por exemplo, os dogmas marianos, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade em lives passadas, os dogmas marianos, virgindade perpétua de Maria, Assunção da Virgem Maria. Aí o protestante fala, mas isso não está na Bíblia. Aí o padre Paulo gosta de falar, mas não tem que estar. Mas não tem que estar por quê? Porque dentro da sagrada tradição, no decorrer do tempo, dos anos, a igreja vai amadurecendo. Então nós católicos precisamos saber primeiramente isso. Domingo de manhã bateu na sua porta. Bateu lá e fala assim com você. Comigo já aconteceu isso. Vocês ficam invocando mortos? Não, nós não invocamos mortos, não. Nós rezamos pelos falecidos, para que eles possam caminhar para a glória purificados. Nós não invocamos para eles se manifestar, para a gente incorporar. Não, invocação de mortos, não. Nós rezamos. Aí eles falam, mas mesmo isso, aonde que está na Bíblia? Aconteceu isso comigo uma vez. Aí eu falei para ela, olha, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 46 e seguintes, vai falar que Judas Macabeu
havia tido uma batalha. Muitos morreram na batalha. E eles elevam uma prece a Deus, depois é até interessante, segundo livro de Macabeus, capítulo 12, 46 e seguinte. Eles elevam uma prece a Deus, pedindo a Deus que não levasse em consideração os pecados daqueles que tinham morrido na batalha. E ainda vai dizer assim, a oração pelos mortos só tem sentido se houver fé na ressurreição. Quando eu citei Macabeus, ela falou assim, mas isso não tem na minha Bíblia. Eu falei, aí o problema é todo da senhora, na minha tem. Porque na Bíblia protestante, de fato, não tem. Tem livros a menos. Agora, a gente precisa entender isso. E a doutrina do purgatório é uma das doutrinas que, no decorrer da história da igreja, a sagrada tradição, no decorrer dos anos ali na tradição apostólica, a doutrina foi formulada porque desde o início do cristianismo há registros nas catacumbas de oração pelos mortos, a oração pelos falecidos, por aqueles que partiram. Finalmente, para devolver a palavra, só para terminar, ainda sobre a doutrina do purgatório. Quando a gente vai professar a nossa fé, vocês se lembram daquela parte que a gente reza assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Comunhão dos santos. O que é essa comunhão dos santos? Em palavras muito gerais. Repito, eu não sou professor de teologia, não sou doutor, nem mestrado, mas para a gente entender num primeiro momento. Comunhão não dos canonizados, mas daqueles dos santos chamados aqueles que creram, que creem em Jesus Cristo. Como que se dá essa comunhão? Temos a igreja peregrina, que somos nós, que cremos em Jesus e estamos caminhando aqui. Tem a igreja padecente, os que morreram, ainda não estão na glória, mas estão a caminho pela purificação, o purgatório. E tem a igreja triunfante, que são aqueles que já estão contemplando a Deus face a face. Como que se dá essa comunhão? Nós rezamos pelos santos, para os santos, pedindo a intercessão, para que eles intercedam por nós. Nós rezamos pelas almas do purgatório, por assim dizer, para que eles caminhem para a glória celeste. Assim se dá a comunhão daqueles que acreditam. Os santos intercedem por nós. Nós rezamos por aqueles que estão a caminho. E assim se forma a comunhão daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, primeiro, nós temos que retirar todas as ideias moderninhas e modernistas da caminhada de fé. Purgatório, e aí eu termino. Eu, inclusive, já ouvi da boca até de líderes da nossa igreja de questionar tal doutrina. Primeiro que tem um fundamento bíblico e depois também tem um fundamento da tradição apostólica, conforme eu falei. Bom, comecei aqui, falei demais e já chegamos às quase 2h40, 14h25, melhor dizendo. Então, não sei se ficou confuso, não sei se deu para acompanhar, devolvo a palavra. Me parece que agora teria um momento em que teria algumas manifestações, ou perguntas, ou complementações, é claro. Isso mesmo. Muito obrigada, Padre Hélio. É realmente um tema aí que intriga bastante, né, a gente. Pessoal, como de costume, né, tá aberto então para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta aí, levanta a mãozinha que a Laís vai liberar o áudio aí para vocês. Eu quero fazer uma pergunta. O Padre Hélio, tudo bem? Tudo bem, Laís? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação de quem está em pecado mortal não pode comungar e por quê? Porque tem muitos exemplos que a gente vê
de casais, por exemplo, que moram juntos e não se casaram na igreja, que não pode comungar. E isso causa muita revolta, às vezes, a pessoa se revolta contra a igreja por causa disso, porque não entende. Eu acho Sim, legal a gente saber para a gente explicar a essas pessoas, né? sim, claro, claro. Primeiro ponto que a gente precisa entender que comunhão, ela é mais do que, eu vou usar um termo aqui, mas é mais do que ingerir a hóstia consagrada. A comunhão significa a minha vida, o meu dia a dia, a minha experiência de fé está de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto muito de ilustrar assim, ó. Vamos imaginar que o João e a Maria são casados e o João está traindo a Maria há muito tempo. Adultério é um pecado grave. Mas ninguém sabe. O João entrou na fila, ali na hora da missa, ele entrou na fila da comunhão. Ele vai ingerir a hóstia consagrada, é claro. Mas ele está em comunhão com Deus? Não. A vida dele não condiz com aquilo que é a própria vontade de Deus. Então a comunhão, ela começa primeiro no dia a dia. A comunhão começa no chão da minha vida. A pergunta sua é interessante, porque quando se trata, por exemplo, o pecado mortal. O pecado mortal, conforme nós falamos, ele significa uma atitude aberta, livre, consciente de desprezo à vontade de Deus. Ou seja, então, é preciso... O catecismo da Igreja Católica ainda diz que quebra a aliança com Deus. Essa aliança precisa ser restaurada. Essa aliança precisa ser restaurada. Não é que eu não posso comungar algumas situações. Eu não estou em comunhão com Deus. Eu não estou em comunhão. Falando propriamente de casais, por exemplo, um já foi casado, aí depois ele acabou formando família com outro. Assim, eu disse que para haver a reparação do pecado, é preciso que a pessoa se arrependa, ela assuma o seu erro e mude de vida, faça um propósito de mudança. Se alguém vier se confessar e falar, olha, padre, eu já matei muitas pessoas, eu vou continuar matando. Então não tem como dar absolvição. A pessoa não está arrependida e ela não vai mudar. No caso de uma pessoa amaziada, onde nenhum dos dois foi casado, eles são ali amaziados, o que a igreja entende? O matrimônio é um sacramento tanto quanto a Eucaristia. Se o matrimônio não foi importante para eles, dentro da compreensão da vida cristã, eles também não estão compreendendo a importância da Eucaristia. Então, quer dizer, é preciso primeiro que se celebre o matrimônio, que é também um sacramento. Mas depois, aqueles que realmente não podem, um dos dois foi casado, já teve o casamento. E no matrimônio diz até que a morte os separe. Eles estão, então, por assim dizer, no pecado do adultério. E estando, em pecado, eles não têm condição de chegar e falar assim, olha, eu me arrependo e vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida como? Vão separar? Então, o caminho que a igreja orienta é não comungar sacramentalmente, mas não deixar de participar, não deixar de celebrar e assim por diante. Mas repito, para não me alongar, eu concluo assim, Laís. O problema nosso é que nós não entendemos muito bem comunhão. A gente acha que é um direito que a gente teria, ou assim, eu vim na igreja, eu estou cheio de pecados e eu preciso comungar para eu sair fortalecido. É o contrário. Eu preciso trilhar um caminho de conversão, eu preciso trilhar um caminho. Comunhão começa do lado de fora da igreja, no dia a dia. Dete do Mais Catoco algum está lá no fundo questionamento, pessoal? de blusa verde. Ó.
Posso perguntar? Só um minutinho, o Pode. Joel levantou a mão. Vamos deixar ele primeiro, que ele está um tempo levantado. Próximo é você, viu, Kenny? Pode falar, Joel. Minha bateria tá acabando. O Padre, é sobre o adultério. Quem comete o adultério 2 vezes merece o perdão? Sim ou não? O áudio ficou bem baixinho, vamos ver se eu entendi direito. Quem comete o adultério 2 vezes merece o perdão ou não? Foi essa a pergunta? Foi, né? Foi. Joel, se a gente olhar na Sagrada Escritura, a atitude misericordiosa com Deus, que é uma atitude... Porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, né? Há uma misericórdia, mas há também uma justiça. Quer dizer, cometeu um pecado grave uma vez, se arrependeu verdadeiramente, fez um propósito de mudança verdadeiro, não é desonesto não, verdadeiro, e assumiu ali um novo projeto de vida. Nesse novo projeto de vida, ele foi tentado mais uma vez e veio a cair. Não foi nada programado, não foi nada pensado assim. Não, eu vou fingir um arrependimento com Deus, eu vou simular um arrependimento, mas eu já sei que lá na frente eu vou cair de novo. Isso aí é outra coisa. Isso aí é um pecado ainda maior. Mas, não se tratando disso, e a pessoa, após, né, ter traçado um caminho verdadeiro de mudança, caiu novamente em tentação, caiu novamente em pecado, é claro que há sim o perdão de Deus. É claro, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. É o contrário, é uma pessoa que, apesar de ter sido fraca, como você disse, 2 vezes ao cair no mesmo pecado, mas não foi algo que seria diferente, simulado ou projetado para que assim acontecesse. No sacramento é dito, vai e não peques mais. Então, a pessoa saiu dali com o propósito e com o envio de Deus para não mais cair naquele pecado. Mas se porventura, por fraqueza... Agora, o interessante também é dizer, sim, é preciso o fortalecimento espiritual, né? O fortalecimento. Após uma confissão, qual a lição que eu tiro da minha vida de pecado que eu passei? Isso me ajuda a crescer em santidade. Eu preciso caminhar por um caminho de aprofundamento espiritual, de oração, porque é isso que vai me ajudar e me resguardar de cair novamente no pecado. Hoje nós temos na igreja 2 grupos, aliás, deve ter mais, mas tem um grupo que acha que não existe mais pecado, conforme eu disse, não tem consciência de pecado, perdeu a consciência, a noção do pecado, e tem um grupo que tudo para eles também é pecado, que aí já está no outro extremo, que eles nem são tão fiéis à Sagrada Escritura, mas os pecados às vezes encontrados são mais projeções também, projeções pessoais. Então é preciso haver um equilíbrio, mas em tudo buscar em Deus a força para que não haja, a palavra que é meio recaídas, né? É preciso trilhar um caminho de aprofundamento espiritual. Bem, agora a Kenny pode fazer a pergunta dela. Boa tarde, gente. Tá, gente. Até na resposta anterior foi um pouquinho do que seria a pergunta, mas como que o fiel, especialmente o fiel penitente, pode e deve agir numa situação em que ele vai para a confissão, né, depois de ter feito o exame de consciência e tudo,
e ouve do sacerdote que isso ou aquilo não é pecado, né? E a gente está vivendo aí a situação de extremos, né? Aí de um lado a gente tem o escrúpulo e do outro lado a gente tem a consciência laxa, né? Demais. Então, assim, como que esse fiel, numa situação, né, desse tipo, pode agir? Sim. Então, a pergunta da Kênia é o fiel que vai se confessar após um processo ali de contrição pessoal e ouve do sacerdote, do confessor, que aquilo não é pecado. Bom, aqui tem uma situação bem larga. Pode ser que realmente tal situação, porque aqui nós não demos matéria ao pecado, né? Nós não demos matéria. Pode ser que haja uma situação em que seja uma interpretação pessoal do penitente realmente não seja pecado? Pode até ser que seja sim. Não sei, como nós não demos matéria, nós não falamos de qual pecado a gente está falando, pode até acontecer realmente da pessoa tratar como pecado algo que não seja propriamente pecado. Mas como também pode acontecer de, você usou um termo aí da mentalidade muito livre, muito relativista, do sacerdote, talvez seguindo aí determinados viés ideológicos, achar, bom, primeiro, o penitente, vamos imaginar que ele confesse um pecado de fato, cita alguma coisa aí, algum pecado, que realmente tenha matéria, e o padre vai dizer então que aquilo não é pecado. O que o penitente vai fazer? Ele vai receber, ele vai permanecer na confissão, ele não vai bater boca, ele não foi ali para isso, ele vai receber a absolvição, porque no final o sacerdote vai ter que dar absolvição para os pecados ali confessados, e vai sair com certeza do perdão de Deus. Ele não precisa, mas essa questão aí ela está com o penitente, com o confessor, o erro seria dele. É interessante a gente perceber, eu esqueci o nome agora em latim, que diz que a eficácia do sacramento, Kênia, isso é interessante, a eficácia do sacramento não depende da pessoa, né, nós estamos falando aqui do padre. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo tem um vídeo grandão falando disso. O padre não considerou pecado, mas não é ele, a doutrina não é dele, é a Bíblia, a Sagrada Escritura, a doutrina católica. Você fez a sua confissão, no final ele vai dar a absolvição. A absolvição é para tudo aquilo que foi confessado. Quer dizer, agora, você pode perfeitamente buscar um outro sacerdote para uma orientação, para não ficar confuso. Mas nesse caso aí seria um equívoco do próprio sacerdote, se tivesse matéria de pecado e ele tratasse como não sendo pecado, né? Infelizmente, assim, nós vivemos um tempo de muitos vieses, até mesmo ideológicos, e vivemos anos e anos aí, nos últimos anos da igreja, onde nos perdemos muito em termos de doutrina. Então, muitos de nós padres, nós somos formados assim recebemos uma formação bastante inconsistente até. Então, mas isso caberia a nós buscar aprofundamento e não ir contra aquilo que é a doutrina da nossa igreja. Mas, Kênia, essa sua pergunta é bastante complicadinha de... Quer dizer, se o padre tratou como não pecado aquilo que é pecado pela igreja e pela lei de Deus, é receber a absolvição no final e se dirigir para sua casa ou buscar um outro confessor que possa dar uma outra orientação. Mais alguém? Você viu aí, Laís? Se tem mais alguma pergunta? Tem não? Então é isso, gente. Muito obrigada, Padre Hélio. Obrigada pelo seu sim de estar aqui conosco hoje, né? De esclarecer aí muitas de nossas dúvidas. Que Deus lhe pague e a gente espera você mais vezes no nosso grupo e principalmente no nosso movimento, tá? Amém.
Amém. Eu não fui até hoje. O Marcelão tá aí? Eu não sei mexer aqui, eu não sei se ele está acompanhando, Tá, tá? ele Pois está. é, Marcelo não me convidou até hoje, então por isso que eu ainda não Aham. fiz o possível, mas vou fazer, tá? Vou fazer. Agradeço o convite, agradeço o carinho e louvo a Deus pela iniciativa de vocês. Tudo que pode levar à reflexão, ao aprofundamento, ao conhecimento daquilo que é nossa doutrina católica, vale a pena de ser, esses momentos valem a pena de ser vividos. É muito triste quando um católico, quando se depara com uma mínima crítica de um espírita ou de um protestante, ele se enrosca todo, não sabe responder e às vezes acaba até concordando com aquilo que é contrário à nossa fé. Por isso é preciso trilhar um caminho sempre de conhecimento e aprendizado. Certo. Tem alguns avisos aqui, Padre Hélio, e daí eu vou querer que o senhor dê a bênção para nós, Sim, sim. tá? Então, chegamos aí, né, no final da nossa série de formação, o que o cristão deve saber. Foi muito bom, né? Foi muito gratificante aí ter os sacerdotes nos colaborando aí com o nosso movimento. Para iniciarmos a nossa próxima série, a gente vai ter um encontro muito especial semana que vem, que estaremos junto com um grupo que é muito mais que especial, né? Estaremos rezando o terço junto com o grupo Evangelho Vivo de Divinópolis e já fica aí o convite para todo mundo estar conosco também. Você quer convidar aí, Yang? Bora lá, ó. Boa tarde, pessoal, né? Como a Tati disse, né? A gente semana que vem mesmo, né? Mas muito bacana, né? A gente está em parceria com o grupo Kairos, né? Tentando acompanhar em tudo que eles vêm fazendo, essa formação fantástica. Sempre está aí com a gente também nos textos, né? A gente fica muito feliz pelo convite em participar com vocês nessa família aí cursilista que Deus nos apresentou, né? Mas aí fica aí o convite, semana que vem a gente está firme com vocês, viu? Isso aí, muito obrigada. Temos também um convite aí ainda para hoje da nossa live universitária, que será pelo Pitágoras hoje com o tema Não nos basta somente os recursos materiais. Precisamos amar uns aos outros, não somente por palavras. Vai ser uma live pelo Instagram do Cursilho Universitário hoje, às 17 horas. E amanhã, dando continuidade, né, à nossa formação diocesana, temos como tema Profetismo Jeremias, um jovem seduzido por Deus, e a escola será com o querido Padre Daniel. Tá todo mundo convidado amanhã às 16 horas pelo Instagram do Cursilho Divinópolis. Padre Hélio, agora o senhor pode dar a bênção para nós, por favor? Sim. Peçamos então a bênção por intercessão da Virgem Maria, que todos que estiveram conosco agora, todo o movimento do cursilho de nossa diocese, sejam alcançados pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso aí, muito obrigada, Padre Hélio, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, que participaram da nossa série aí de formação, e teremos novidades aí que será lançada em breve. Um abraço para todos, muito obrigada, tchau, tchau. A gente espera e confia, né, na presença de vocês, continuar com a gente nos nossos próximos encontros, viu? Todo mundo. Muito obrigada pela presença. Beijo.